E não foram só os judeus que foram mortos por Hitler, morreram também os maçons, comunistas. Meu nome é Durval Júlio Ramos Neto, eu sou o pai desta criança aqui. Sou advogado há 50 anos e por força da profissão eu me envolvi muito com a Ordem dos Advogados do Brasil e cheguei a ser presidente aqui da seccional da Bahia e por força disso cheguei a ser também conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. E também por causa disso eu tive a oportunidade de representar a advocacia do Brasil em outros países, sobretudo em 8 países da África, que eu conheci pessoalmente, nos Estados Unidos da América e em alguns países também da Europa e da América do Sul. De maneira que a gente tem assim uma certa experiência física, né, do mundo, de maneira que essa situação é uma situação muito favorável no momento, porque nós estamos inclusive tendo esse conflito terrível lá no Oriente Médio, vocês estão acompanhando, entre Israel e a Palestina, e na verdade entre Israel e os árabes, né? É uma luta antiga de quase 70 anos e que continua ainda repercutindo. Eu nasci em Salvador, morei muitos anos em Mata de São João, também depois de uns 19 anos vim para Salvador, onde residi aqui um período em Itapajipe, estudei na Universidade Federal da Bahia e me apresento aqui para vocês com esse modesto currículo. Sou também procurador do Estado da Bahia através de concurso público, mas minha atividade principal ao longo da minha vida toda foi a de ser advogado e de me interessar bastante por esses temas internacionais. Isso para mim é uma coisa que me ocupa muito e me interessa muito sobre isso. E por isso que aprendi, estudei algumas línguas estrangeiras, espanhol, francês, inglês, alemão tentei, mas não consegui ter muita fluência. Eu vou fazer em português e aí eu vou pedir para o senhor diferenciar o que é Israel e o que é Palestina. Porque eles dizem, né, que uma das coisas que dificulta as pessoas de aprenderem os conteúdos é justamente o fato delas não conhecerem a origem do que cada coisa é. Então, se eu puder fazer uma breve explicação. Essa situação é uma situação muito interessante, porque, como vocês sabem, todos nós somos primos, né? A primeira religião monoteísta que apareceu foi o judaísmo. Depois do judaísmo veio o cristianismo, que esse ano faz 2021 anos do nascimento de Jesus Cristo. E depois de Cristo, 600 anos depois, nasceu e apareceu o profeta Maomé, o Muhammad, ou Mohammed, como eles chamam lá nos países árabes. Então nós temos essa afinidade, essa conexão entre nós três, entre judeus, cristãos e muçulmanos, que é a origem no livro, como eles costumam chamar. O livro é a Bíblia, né? Sobretudo o Velho Testamento, do qual nós lançamos mão para muitas explicações. Até hoje nós católicos, e sobretudo também os crentes, os profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esther. Então todos esses personagens proféticos do Velho Testamento até hoje são integrados no nossa discussão religiosa. Tanto que, vamos dizer assim, o próprio Jesus Cristo, entre os islâmicos muçulmanos, que vocês sabem a mesma coisa, eles consideram Jesus Cristo como um profeta. Jesus é um profeta para os maometanos, para os muçulmanos e os islâmicos. Só que eles dizem que o último profeta é Maomé. E é quem eles seguem de uma forma muito, por assim dizer, rigorosa, né? Eu não evito dizer a palavra radical, mas de uma forma rigorosa. Porque eles seguem o Alcorão, que é a Bíblia dos islâmicos, vocês sabem. Então, essa, na verdade, Israel que é o produto, o resultado da tentativa
de se reunir os judeus que se perderam com a diáspora da religião judaica ao longo da história do mundo. Vocês sabem que os judeus, na verdade, eram originários, segundo diz Toynbee, era originário em primeiro lugar da Etiópia, cuja capital, Addis Abeba, onde seriam nascido os primeiros discípulos idealizadores das 12 tribos de Judá. Por isso que o Negus, o Rastafari, como eles dizem em inglês, que é o imperador Haile Selassie da Etiópia, que já morreu. Então, essa é a origem que se entende como sendo a primeira origem do judaísmo, teria sido exatamente na Etiópia. Por isso que você vê hoje em Israel judeus negros, tem muitos judeus negros, e as pessoas não entendem, porque as pessoas pensam que todo judeu é branco, de olho azul, cabelo louro, e na verdade os primeiros judeus, segundo Toynbee, que é esse professor inglês da Universidade de Oxford, ele sempre diz que o primeiro judeu foram os judeus etíopes, compreendeu? Mas o certo é que a religião judaica se espalhou pelo mundo, mas foi muito perseguido, vocês sabem, durante o Império Romano, tanto que a origem da Palestina, segundo é dito por, salvo engano meu, por Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar é a primeira escritora francesa que foi membro da Academia de Letras da França, que até então só era frequentada por homens. Então ela escreveu um livro chamado Juliano Apóstata. Então, o que teria acontecido na Judéia foi uma revolta dos judeus contra o Império Romano, que na época dominava aquela região toda. Então o imperador de Roma, que derrotou os judeus em represália aos judeus por terem feito essa rebelião, ele mudou o nome para Palestina. Então Palestina é um nome imposto pelo Império Romano como uma represália por essa revolta dos judeus. E isso ficou assim muito arraigado no sentimento dos árabes, porque apesar de sermos todos primos, né, mas os islâmicos, sob a batuta, o comando de Maomé, sempre foram muito dominadores e de uma forma mais, um tanto, por assim dizer, mais radical. O que se diz é que Maomé, através de muitas lutas, muitas batalhas, conseguiu dominar o que hoje é a Arábia Saudita, porque ele seria filho de Medina e andava de Medina para Meca, para lá e para cá, e onde ele fortaleceu, através de lutas e de muitas guerras, a presença do islamismo na Arábia. Eu não tenho um mapa aqui, porque essa é a primeira vez que nós estamos fazendo essa palestra, mas é importante dizer o seguinte, que o islamismo nasceu na Arábia, na Península Arábica. Então a Península Arábica é aquela parte do mundo onde tem Iraque, Jordânia, Líbano, Síria, Iêmen, os Emirados Árabes, do Dubai, Bahrein e Catar, né? E a Arábia Saudita, que é o maior país da Península Arábica. Então os árabes foram aos poucos conquistando outras regiões, atravessaram o Mar Vermelho na direção oeste e conquistaram o Saara todo. O Saara hoje praticamente é todo árabe e muçulmano. Eles expulsaram os negroides, né, que habitavam a região lá, as regiões da Arábia. Tanto que até hoje nós temos aquela condenação do ex-presidente do Sudão, que foi recentemente deposto, Omar Hassan al-Bashir, por causa daquela situação da província do Sudão chamada Darfur. Então, porque através de uma guerrilha islâmica teriam sido expulsos e até mortos muitos dos habitantes antigos que eram negros, chamados
negroides, já que os árabes não são assim também tão negros como os núbios, por exemplo, que é uma região muito bonita que eu conheci, que fica ao norte do Sudão e ao sul do Egito, ali às margens do Rio Nilo. Então, essa é basicamente a diferença. Então, o Estado de Israel, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu como uma tentativa de equacionamento da diáspora judaica. Israel tinha sofrido, os judeus tinham sofrido aquele holocausto, né, da época de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos ao longo de toda a existência do judaísmo, mas sobretudo no período de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos, morreram 6 milhões de judeus. E não foram só os judeus que foram mortos por Hitler, morreram também os maçons, comunistas, ciganos e homossexuais. Todos esses foram incluídos por Hitler naqueles campos de concentração. Então, depois daquele impacto terrível, da descoberta dos campos de concentração e dos campos de extermínio, né, dos judeus pelos alemães da época, houve a necessidade de se discutir, depois da guerra, um espaço físico para Israel. O espaço físico para Israel seria, pela lógica, penso eu, né, talvez um pedaço da Alemanha, já que foram os alemães que fizeram tanto mal aos judeus, o espaço da Alemanha. Mas pela história, optou-se pela Palestina, onde está a Judéia, Galileia, aquela região toda onde os judeus, na verdade, sempre viveram, né? Então, essa situação, essa dificuldade que existe hoje em Israel, no Estado de Israel, é porque, penso eu, os islâmicos, os muçulmanos, os que seguem Maomé, ao longo da história, eles não são fáceis de se combater. Não são fáceis. Vocês vejam que